Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é mais um podcast Neotrabalhismo da TV ANN, Agência Nacional de Notícias. As convidadas de hoje são pessoas muito queridas, muito amáveis, são pessoas maravilhosas do campo do direito. É a doutora Grácia Monte Barradas, atual presidente da OAB, subseção do MEIA, Rio de Janeiro, e a Sônia Clausin, diretora tesoureira da OAB, subseção do MEIA. Nós vamos discutir sobre questões da advocacia, questões do direito, eleições da OAB nesse ano, serão realizadas no dia 25 de novembro de 2024. Vamos falar de um monte de assuntos legais aqui. Antes da gente iniciar, eu darei 1 minuto para a presidente Grácia se apresentar para nossos telespectadores. Olá, tudo bom? Boa tarde, bom dia ou boa noite. Eu sou a Grácia Barradas, né? Eu estou no momento como presidenta da subseção da OAB do MEIA e é a subseção do Coração Quentinho. Eu espero que vocês gostem do nosso bate-papo, porque, afinal de contas, Caio, eu também estou me candidatando à reeleição da nossa gestão. Muito bom, vamos falar sobre isso também. Agora eu darei 1 minuto para a doutora Sônia Clausin. Eu adoro ela, mas eu não sei se eu acerto o sobrenome. Eu falei seu sobrenome certo? Você tem 1 minuto. Boa tarde, bom dia, boa noite. Falou assim, Caio, é Clausin. Enfim, eu sou Sônia Clausin, estou tesoureira na atual gestão da 55ª subseção do MEIA, com a minha ícone Grácia Barradas, porque ela realmente representa a advocacia que o MEIA necessita para crescer. Nesse pequeno período que nós estamos ainda no término, nós conseguimos realizações em 2 anos e meio de todas as nossas plataformas que apresentamos na oposição. Hoje nós estamos na gestão e buscamos a reeleição dessa gestora que trouxe uma transformação maravilhosa para a advocacia do MEIA. Perfeito. Então vamos começar pelas perguntas leves e lights. Nós sabemos que a advocacia é uma profissão linda, é uma profissão que luta por justiça social, que luta por justiça para todos, mas também é uma profissão muito desgastante, porque não é fácil ganhar honorários, não é fácil sobreviver no direito. E esse é um problema do país em si. O que levou a presidente Grácia Monte Barradas a se tornar advogada? O que me levou a me tornar advogada? No início, foi a convivência. Eu vim de uma cidade pequena, Itaboraí, né? E essa cidade pequena, você tinha uma convivência muito próxima com o prefeito, com o delegado, com o farmacêutico, e nós conversávamos muito sobre isso. E esses colegas começaram a estimular: faz direito, tem uma faculdade no Rio. Mas eu ainda estava no meu 2º grau, né? Não estava pensando na formação profissional. Eu tive uma empolgação muito grande por letras, português e inglês, cheguei a fazer um ano de faculdade, e direito. E no final eu me apaixonei tanto pelo direito que eu deixei a faculdade de letras de lado para me tornar uma advogada. E era um orgulho muito grande. Eu fui a primeira advogada da família. O orgulho que o meu pai sentiu ao colocar o anel de grau no meu dedo, que a minha mãe sentiu, e a possibilidade ampla, porque a advocacia é também diplomacia. E essa diplomacia e você poder trabalhar em tantas áreas, né? No meu tempo a gente falava generalista, a gente não tinha essas especializações, mas ela te dá um campo de equilíbrio, de visão, de reparação, de cuidados muito grande, e isso me fez me tornar advogada. E o tornar advogada era aquilo que meu pai sempre falava para mim,
Filha, a única coisa que a gente leva da vida é o nome que a gente tem. Então, você ser advogado é uma responsabilidade muito grande. Né? Você tem que saber honrar o seu nome, a sua profissão, a sua dignidade e a dignidade das pessoas. E isso faz toda a diferença, entendeu, Caio? Toda a diferença, porque é uma área muito, eu entendo como muito humana. Sim. Você está lidando com as emoções das pessoas. Tanto quando você é autor, quanto você é réu, de toda forma você lida com as emoções das pessoas. Sim. Foi isso. Perfeito. Agora eu vou fazer uma pergunta simples para a nossa amiga doutora Sônia Clausen. Sônia, nós sabemos que a advocacia, anos atrás, e até séculos passados, era uma profissão totalmente masculina, era do homem. Nem se imaginava mulher na profissão. O que te motivou a entrar numa profissão que durante séculos e séculos foi muito masculinizada e de dominância do homem? O que te fez se tornar advogada? O que me fez me tornar advogada começa pelo local onde eu nasci. Eu nasci na favela da Mangueirinha, em Duque de Caxias. E desde sempre, desde a infância, eu convivi com muitas injustiças. E essas injustiças, elas eram tão óbvias que mesmo uma criança conseguia perceber. Como nós somos de uma família muito plural, meu pai tinha 11 irmãos, e a partir disso, nós convivíamos todos nesse mesmo local. Meus primos, a maioria, eram negros e negras. Eu, minha irmã e poucos outros primos e primas éramos brancos. E quando a polícia entrava, já naquela época, eu lembro-me muito bem, aos 5 anos de idade, a polícia entrava na favela e separava as crianças, as brancas e as pretas. Eu posso falar isso porque eu vivi isso. Quando eles entravam atrás de bandidos que passavam pelas vielas, nós tínhamos que nos esconder atrás das janelas ou nos jogarmos embaixo da cama. E quando eles passavam e viam os nossos primos pretos, eram os primeiros que eles puxavam, arremessavam, e aquilo me causava dor, muita dor. Quando eu fui estudar no Colégio de Madre, que meu pai e minha mãe sempre primaram pela educação, dizendo sempre que a única coisa que não podiam nos retirar na vida era o conhecimento. Então, eles batalharam a vida inteira para nos dar educação. Nós estudamos, eu e minha irmã, na melhor escola de Duque de Caxias, Colégio Santo Antônio, das Irmãs Franciscanas, onde só os ricos estudavam. E meu pai e minha mãe trabalhavam diuturnamente para nos manter ali. E ali também eu vi as injustiças. Tenho uma amiga até hoje, Janete, ela vai me ouvir depois, é a minha café com leite, porque ela era negra e era difícil ter amigos negros dentro da escola. E só eu era amiga dela. Naquele momento, naquela época, eu já estava com 7 anos, só eu era amiga dela. E aí batizaram a gente café com leite, porque eu era branca e ela era negra. Enfim, então desde sempre, com 8 anos de idade, eu compus uma música, Por que Diferença Entre Nós? E ganhei, dentro da escola, o prêmio por essa música. Claro, teve a irmã Cecília, que preparou, uma criança de 8 anos não teria essa condição, mas eu escrevi a letra, ela depois pontuou e fez a melodia. E essa música foi de coral lá na escola durante muitos anos. E falava exatamente por que diferença entre nós, entre o branco e o preto, porque alguns têm, outros não, riqueza, poder, recurso e valor. O mundo precisa mudar. Isso eu dizia com 8 anos de idade. Então, o direito, para mim, foi apenas uma consequência. Quando eu comecei a procurar no meu 2º grau o que fazer, quando eu comecei a pesquisar sobre o direito, era tudo que me identificava.
e por isso eu escolhi o direito. Eu amo o que faço. Aprendi trabalhando. Desde o segundo período eu comecei a estagiar com defensor público, com promotor público. E a partir de então, a minha vida foi respirar direito. Trabalhei sempre com a advocacia, sobrevivi com a advocacia, eduquei e criei as minhas filhas com a advocacia. Se perguntar qual a profissão que você gostaria de ter hoje, ainda eu diria advogada, sempre. Perfeito, perfeito. Agora vamos evoluir para as perguntas moderadas. Ser advogado é você engolir leões por dia, é você lutar pela tua sobrevivência material, psicológica, espiritual, energética, familiar. É você lutar contra uma máquina pública que é lenta, devagarzinho, muitas das vezes injusta. É você lutar contra os três poderes, legislativo, executivo, judiciário. É você lutar pela melhoria da prestação de serviços públicos via ações judiciais, via remédios constitucionais. Para piorar a situação, quando a gente é advogado e entra na política do sistema OAB, fica mais difícil ainda as coisas. Porque toda política é guerra, é litígio, é mais desgaste. O que motivou a presidente Grácia Montes Barradas, há 3 anos atrás, disputar a eleição e conquistar a presidência da seccional do MEA? Olha, Caio, eu acho que eu estava no meu ano sabático. Eu estava afastada da ordem, porque na época, o meu antecessor havia terminado com as comissões, inclusive com a comissão da OAB Mulher. E você faz um trabalho, quando você está na ordem, você faz realmente um trabalho voluntário, com muito carinho, né? Eu fiz algumas atividades na seccional, na comissão de turismo, na comissão da OAB Mulher, na comissão da diretoria de igualdade racial. E você, eu comecei a fazer na subseção do MEA um trabalho com mulheres, com esse olhar que anteriormente nós estávamos conversando, enxergar na mulher a violência que ela sofre, né? Há uma trajetória na minha vida muito grande. Eu trabalhei com contabilidade, com advocacia, e é difícil você chegar e expor às pessoas os problemas pessoais que você está passando. Violência doméstica, patrimonial, violência psicológica, que não era na época criminalizada. E dentro da comissão da OAB Mulher, eu podia buscar essas respostas, eu podia socorrer de uma certa maneira aquelas mulheres que estavam sentadas à minha frente, esperando por alguma palavra de esperança, e que também não tinham coragem de falar aquilo que estavam passando. Ao tentar solucionar o meu problema, que a gente fala assim, quando você cura os outros, você cura a si mesmo. E através dessa atividade maravilhosa da OAB Mulher, eu comecei a enxergar a necessidade delas empreenderem para obter a independência econômica. A entender que a política pública das mulheres tem falhas, precisa de muitas coisas. Você precisa de apoio das instituições, sim. Você precisa de apoio psicológico, sim. Você precisa de apoio financeiro. E, de repente, trazendo todo esse movimento de empreendedorismo, isso acabou talvez incomodando, e a nossa comissão, embora seja uma comissão permanente, foi encerrada. Ao ser encerrada, eu disse, bom, se você faz algo voluntário e por amor não tem o que fazer, vou cuidar da minha vida, das minhas coisas, né? E o pessoal depois me chamou
passou a pandemia e eles falaram: Graça, eu acho que você tem todos os requisitos para vir como presidente de subseção. Já haviam me convidado antes, eu disse assim: eu não vou, questão de lealdade ao nosso presidente, eu não vou. E dessa vez eu estava pronta, sabe? Quando você está madura o suficiente para entender que você não tem nada a perder, você não perde aquilo que não lhe pertence. O cargo de presidenta de uma subseção é algo passageiro. Você está ali para fazer um trabalho para alguém e para si também. E era uma oportunidade. E eu refleti muito quando eu recebi esse chamado, e falo sempre, sem vergonha alguma, que no momento eu disse assim: olha, eu não quero. Não tenho necessidade de me envolver com isso. E a insistência é muito grande. Bom, se alguém te insiste tanto em chamar você, tem alguma coisa, né? É porque você tem algo a oferecer. E naquele momento eu falei assim: deixa eu ter minha conversa com Deus aqui, no meu jardim. Fui fazer reflexão e eu pensei tanto assim: por que estão entendendo que eu posso liderar uma subseção, né? Qual a razão, qual o motivo? E vem aquela resposta: às vezes a felicidade bate na sua porta, tantas vezes você não abre, né? Ou quando tem aquela parábola do homem, né? Teve a enchente, ele está lá no telhado, mandou o barquinho, você não queria alguma coisa para fazer? Eu estou te dando alguma coisa para você fazer, e fazer no coletivo. Então eu aceitei, você realmente tem razão. Eu vou lá, só eu aceito. Vamos enfrentar esse desafio novo, diferente, mas bastante positivo, de fazer uma inovação na advocacia do MEA do Grande MEA. Vamos trabalhar em prol da advocacia e em prol da sociedade. E ganhamos, fomos os improváveis ganhadores. Eu diria que talvez para muitas pessoas nós fomos a zebra, né, Sônia? A zebra que deu certo, que ganhou. E por incrível que pareça, todas as propostas de campanha, Caio, nós realizamos isso em menos de 2 anos. Por quê? Diariamente a gente vai para aquela subseção trabalhar. Por incrível que pareça, é o prazer de você chegar, entender o que é a gestão de uma subseção, quem são os nossos funcionários, o que é que eles fazem, porque você só pode liderar se você conhecer o seu trabalho. Se você não souber fazer, você não sabe mandar. Então vamos aprender. Ninguém ensina você a ser presidente de uma subseção. Não é você pegar uma carteira e apresentar: eu sou presidente ou presidenta de uma subseção. Não é isso. É você exercer efetivamente a função temporária que as pessoas confiaram para que você exercesse. E eu acho que nós fomos muito felizes nisso. Fizemos com muito amor, com muito carinho, com muita alegria, abraçando todas as dificuldades e nuances dessa advocacia. Trouxemos um resgate de valor, sabe? Hoje as pessoas se reconhecem, tem uma sede de 5 andares, de 1.400 metros quadrados, desde um refeitório, uma brinquedoteca, uma sala de alimentação para bebês, fraldário, auditório, plenário, biblioteca, sala de tribunal de ética. Nós temos um andar inteiro para uma ESA. Então, tudo aquilo que você, advogado, precisa numa subseção, nós temos. Somos 7.000 advogados. Nós somos a 4ª maior subseção no estado do Rio de Janeiro. E hoje somos a maior sede de subseção no estado do Rio de Janeiro. É para você sentir muito orgulho. É para você entender que você, advogado, você merece estar no local digno para exercer a sua profissão.
e fizemos isso com muito carinho, com muito amor. É isso que me levou a ser presidente de uma subseção. Dar às pessoas aquilo que eu entendi que elas queriam ter. Valorização, dignidade, prosperidade, porque todo advogado passa por dificuldades. Se ele não tiver um apoio desde a jovem advocacia à advocacia sênior, a ordem dos advogados, eu nunca vi nenhum órgão de classe fazer pelos seus como a OAB faz. Não é anuidade cara. Não existe isso de anuidade cara. Tudo tem um custo. Um cafezinho tem um custo, um biscoito tem um custo, a luz tem um custo, o ar-condicionado, a internet, os funcionários, o papel que você utiliza. Tudo tem um custo. Não existe nada de graça. E a advocacia, ela tem recorte digital, ela tem internet, ela tem um cafezinho, ela tem um biscoitinho dela, ela tem um local digno para atender a clientela dela, ela tem equipamentos atualizados, nossos computadores são todos novos. O que você vai reclamar numa situação dessa? Eu acho maravilhoso. Eu fico muito feliz. É o que eu digo, nesse momento eu estou presidenta. E você estar presidente de algum local, de algum órgão, de uma subseção, e dizer, eu consegui entregar para vocês aquilo que eu me comprometi, e mais daquilo, porque nós tínhamos, né, Sônia, viabilizado uma nova sede. A proposta era viabilizar. A proposta era viabilizar. E nós entregamos uma nova sede. É maravilhoso, é fantástico, sabe? Eu digo para você que eu tenho, aos 64 anos e meio, 4 filhos, 5 netos. Eu só posso dizer que eu olho para a advocacia do MEC com um orgulho imenso, com um amor imenso, porque você pode dar e se doar. Isso é tão importante. E não é só para a advocacia. É você entender gestão da ordem. A subseção, ela é uma responsabilidade, ela é uma filial da seccional. Ela é para ser gerida com responsabilidade, com dignidade e melhoria para a advocacia. E nossa diretoria, né, eu, Sônia, o Valdir, o Galhardo, fizemos isso com maestria. E eu me sinto muito feliz com isso. Perfeito. Já vamos chegar às difíceis, calma. Doutora Sônia Clausen, diretora tesoureira. É um cargo que dá muita dor de cabeça, muito estresse. Tem que ter muito equilíbrio emocional 24 horas. Qual foi a experiência de exercer esse cargo nesses últimos 3 anos? A sua experiência como tesoureira nos últimos 3 anos? Quando nós assumimos, Caio, nós não recebemos nenhuma orientação ou nenhum manual de como exercer a gestão de uma subseção. Nem a Grácia como presidenta, nem o Valdir como secretário, nem o nosso secretário adjunto, nem eu como tesoureira. Claro, nós temos o nosso estatuto, o nosso regimento, que nos ampara e que nos direciona. Mas ter uma oficina, ter uma conversa, como é que você vai fazer? Você começa por aqui, vai por ali? Não temos isso. E aí não foi fácil. Não foi fácil porque depois nós começamos... nós não tivemos repasse de informação. Não, repasse de informação nenhum. Não tivemos transição em primeiro lugar, né? Em primeiro lugar, nós não tivemos transição da gestão anterior para a nossa. Quando chegamos na subseção, nós tivemos que iniciar do zero. Nós não tínhamos nenhuma informação sobre nada que acontecia administrativamente, quiçá relativa à parte financeira.
não tínhamos absolutamente nada. Jogaram você no fogo. A nós todos, a nossa gestão toda. Chegamos lá sem absolutamente nada. Nós começamos, nós demos início, nós fizemos do nosso jeito, buscando as informações junto ao DAS, solicitando no financeiro, na tesouraria da seccional, apoio e orientações, e ali nós nos preparamos. Tivemos erros e acertos, obviamente, mas hoje conseguimos equalizar as demandas referentes à tesouraria. Não é fácil, até porque é um cargo tradicionalmente masculino. Então, nós, mulheres, quando chegamos num colégio de tesoureiros, hoje deparamos com outras mulheres, mas o cargo era intimamente masculino e as tendências ainda são muito patriarcais e machistas. Tivemos alguns embates em colégios de tesoureiros para nos posicionarmos enquanto mulheres, mas isso foi sanado com diálogo, sempre primando pelo bom diálogo. E temos uma gestão participativa, compartilhada, não fazemos nada sozinhas. Isso nos ajuda muito, porque a Grácia tem uma experiência muito larga na contabilidade, na área da contabilidade. Isso nos ajudou bastante. Então, eu não fiz nada sozinha, nós compartilhamos esse peso do cargo. E vou dizer para você que estou feliz, porque hoje eu consigo visualizar as questões e as demandas, e tenho certeza que na próxima gestão eu poderei, que continuo me candidatando ao cargo de tesoureira na chapa, da mesma forma. Tenho certeza que nós avançaremos mais e poderemos, aí sim, vamos ter patrocínios, né, Grácia? Teremos mais patrocinadores, buscaremos mais condições para trazermos equipamentos, porque, obviamente, que a nossa OAB não tem toda a condição de dar as nossas pretensões, porque nós, como a Grácia fala, somos megalomaníacos. E o nosso plenário não tem ainda. Nós precisamos equipar, nós recebemos a sede, mas, obviamente, existem muitas pendências que nós precisamos sanar. Mas o cargo em si, eu tenho muito orgulho, me sinto muito honrada em poder estar à frente da tesouraria da nossa subseção. Tudo que é bom tem que ser divulgado, né? A gestão de vocês fizeram muitas realizações, realizaram muitas coisas. Mas eu queria que a presidente Grácia Monte Barradas listasse aqui agora as principais realizações da gestão. Eu diria para você que as principais, vou começar pela última realização, que foi entregar essa sede maravilhosa de 1.400 metros quadrados, com mais de 23 escritórios digitais, peticionamento eletrônico para idoso e pessoas com deficiência, elevador, plenário, auditório para 100 lugares, como eu te falei, biblioteca, nós temos a sala da ESA já em funcionamento, são 3 salas enormes, com secretaria, com sala de professor, tudo que você possa imaginar. Temos diversos projetos. Nós criamos mais de 30 comissões temáticas. Se você não tinha comissão, o MEIA ele está aberto para trazer
informação, conteúdo, conhecimento. Todos aqueles que querem multiplicar esse conhecimento com os nossos advogados, a gente abre as portas. Então, eu digo para vocês, se o MEA é o que é hoje, é porque todos adotaram essa ideia da prosperidade, do crescimento. Nós somos uma constelação, todos brilham, ninguém brilha sozinho. Para você ser alguém na vida, você tem que dar as mãos. Nós tivemos esse ano coisas maravilhosas. Passamos a administrar a sala da cidade da polícia, a sala da Ordem dos Advogados do Brasil, que antes pertencia à administração da seccional. A seccional, no último colégio presidente, deixou para cada subseção administrar as salas ali que ele competia. A cidade da polícia, aquela do Jacarezinho. No Jacarezinho, Exato. a Cidipol. Sim. Então, a sala da Ordem dos Advogados hoje é administrada pela subseção MEA. Parlatório, que também a doutora Ana Basílio prometeu ajudar a reformar esse parlatório para dar uma dignidade melhor e acomodação melhor à nossa advocacia, do presídio Ouro Franco. Afinal de contas, o MEA, o grande MEA, é muito grande, nós temos muitas coisas. Não conseguimos fazer uma revitalização na sala do fórum, que de fato precisa ser modernizada, mas isso ao longo do tempo, nessa próxima gestão, se Deus quiser e permitir, é o que nós vamos fazer. Nós criamos o Centro de Documentação de História, porque você precisa ter memória e gratidão. Para o MEA chegar ao que ele é hoje, alguém trabalhou para que ele deixasse de ser uma subsede de Madureira, Jacarepaguá. Obviamente, nós damos valor a todos os presidentes que passaram. Na galeria dos presidentes, nós temos os quadros, e começamos a fazer o levantamento da história. E não é só da Ordem dos Advogados, é a história do MEA e do grande MEA, porque você precisa conhecer aquilo, o local em que você vive. Nós temos histórias tão ricas, e ninguém sabe, ninguém se lembra, ninguém procura entender isso. Nós recebemos hoje na nossa subseção o Conselho Comunitário de Segurança, que é muito importante, porque as pessoas se sentem bem. Antes, quando precisavam de um auditório, nós tínhamos 20 lugares, dentro de um aquário improvisado numa garagem. Nós não tínhamos acessibilidade nenhuma. Um local feio, um local escuro, mas era na Rua Santa Fé, do lado do fórum. Sim. Não adianta você estar do lado do fórum se as pessoas não vão para ali ou se você não tem uma adequação. Os advogados que passam o seu dia trabalhando, queriam almoçar, não tinha um local para ficar, não tinha um local para deixar uma criança, nada disso. Então, foi tudo estudado, planejado, nós fizemos projeto que foi aprovado pela seccional, até a sua implantação. Nós fizemos um projeto para a DEAN do MEA, que para ser localizada na sobreloja, ela é independente, é um anexo da 23ª Delegacia, em frente ao Fórum, e esse projeto passou através da deputada Marta Rocha, e se Deus quiser, esperamos que o nosso querido governador possa de fato implementar essa DEAN, porque não é somente a advocacia, você tem que ver como um todo. Como eu te falei, o MEA, em todos os lugares você vê lojas fechando, e você precisa trabalhar segurança pública, você precisa trabalhar a saúde mental, não só da advocacia, mas da população no seu contexto. Você precisa trabalhar empreendedorismo, porque se as pessoas empreenderem, se elas estão bem financeiramente, elas têm condições de te pagar e te remunerar dignamente os seus honorários, né? E o que nós fazemos, Caio, nesses 3 anos? Nós
trabalhamos com pessoas idosas, nós restauramos a comissão da mulher advogada, nós implementamos comissões diversas, fizemos uma subseção maravilhosa para, não é para mim, é para toda a advocacia, não só a advocacia local, mas todas aquelas que passam por ali. A sala do fórum é um local de passagem, um local para que você possa fazer a sua petição, um trabalho emergencial, mas a sede, de fato, oferece tudo o que você precisa. Eu acredito que nós conseguimos fazer com que o MEA, a subseção da OAB MEA, seja reconhecida nacionalmente. Hoje o Conselho Federal conhece subseção OAB MEA. Nós temos o respeito de todos os presidentes de subseção. Nós temos o respeito e o carinho da seccional, doutor Luciano Bandeira, da doutora Ana Tereza Basílio, que acreditaram, porque você não entrega uma subseção daquele porte para quem não tem capacidade ou competência para gerir, ou para trazer melhoria para a advocacia. Porque nós falamos no macro, nós falamos naquilo que de fato as pessoas precisam. Nós não falamos em ego, nós não pensamos individualmente, nós administramos no coletivo. Acertamos juntos, erramos juntos, e todos participam, todos opinam. Temos um livro de reclamação, críticas e sugestões no fórum, na subseção e na cidade da polícia. Tem algum problema? Você pode anotar, nós vamos ler. Se for viável, vamos procurar atender. Se não for viável, né, a gente vai observar que às vezes são críticas infundadas. Todo mundo passa por isso. Na minha gestão não é diferente. Eu tenho pessoas que estão felizes e satisfeitas e tenho aquelas que não estão satisfeitas. Você não consegue agradar todo mundo. Mas eu tenho certeza absoluta que eu fiz o melhor. A minha diretoria fez o melhor. Os nossos membros de comissões, que eu sou muito grata a todos eles, porque não é fácil, né? Você tirar um pouquinho do seu tempo para ensinar, para trazer palestrantes, para, às vezes, fazer, e às vezes você consegue lotar o auditório com mais de 100 pessoas. Quando você tem mentoria, inclusive, você lota. Mas, às vezes, você tem um evento em que vai 5 pessoas. E nem por isso se perde a qualidade, porque não importa o número da plateia, importa aquilo que você passa, aquilo que você constrói, a semente que você planta, que é o bem-estar para todo mundo, a especialização para a nossa advocacia, porque nós queremos o melhor, é do MEA para o mundo. Sempre colocamos isso para a nossa advocacia. Eu e vários advogados, quando souberam que eu iria entrevistar as duas, principalmente os advogados que são membros da Comissão de Ciências Políticas e Economia da seccional, mas são vinculados à subseção do MEA, pediram para eu perguntar para as duas o seguinte: esse assunto, sede nova da subseção, não é um assunto, é um sonho de décadas. Várias gestões passaram pela subseção do MEA. Sim. E ninguém construiu a sede nova. Teve que ser a gestão de vocês. Sim. Que realizou o sonho, transformando ele em realidade. Qual foi a fórmula do sucesso para esse bebê nascer? Bom, a fórmula do sucesso, nós chamamos da família inovação, foi você pensar de fato na advocacia. Quando nós levamos esse assunto, projetamos o assunto. Eu sou muito detalhista nas coisas que nós fazemos, desenhamos projeto, viabilidade. E esse projeto foi lindo, maravilhoso, com planta, com fotografia, com tudo que tinha de direito para o doutor Luciano Bandeira.
E ele disse o seguinte: mas para que vocês querem sede? Vocês estavam na Lucide Lago, vocês foram na Rio Grande do Sul, vocês foram lá na Aristides Caires, foram na Manuela Barbosa, depois foram ali para Santa Fé. E eu falei assim: olha, me desculpa, presidente querido, eu não tenho culpa se os demais que me antecederam não pensaram grande. Eu não estou pensando na Grácia, eu estou pensando nos 7.000 advogados e advogadas do MEI e do Grande MEI que exercem uma profissão difícil e com muita dignidade e que não merecem ficar com quadril dolorido, joelho com problema, o risco de queda. Nós temos advogados com deficiência que não tinham condições de subir aquela escada, com um rato passeando pela janela. Mais uma pausa. Esses endereços que a subseção do MEI ocupou nessas ruas aí, era tudo alugado? O imóvel? Sim, tudo alugado. Tudo alugado. Esta sede, ela é alugada, ela não é própria. Ela é alugada e é uma sede maravilhosa, onde funcionou a antiga faculdade Hélio Alonso, a antiga faixa. Ela está num local que não é ermo. Às 18 horas na Rua Santa Fé, você já não podia andar, porque é perigoso. Sim. Até para pegar um Uber. Era Uber, difícil, você não podia ficar. Onde nós estamos do lado do Hospital de Olhos, na mesma rua do batalhão, em frente ao supermercado, ao lado de escolas, drogarias, farmácia, salão de cabeleireiro, correio, bancos. Estamos a poucos metros do fórum. Isto está em estudo, caminhando de carro, toda a distância. Então, se alguém diz o seguinte: olha, é muito longe, não é longe, não é longe. E é uma sede ampla, uma sede que um dos nossos colegas conselheiros, ele perguntou: o que a doutora vai fazer na campanha passada pelos deficientes físicos? Venha ser da comissão de pessoas com deficiência, que você vai ver o que nós vamos fazer. Logicamente, nós batalhamos para isso, para que tivesse elevador, nós temos sala especial para atender a pessoas com deficiência, nós temos peticionamento na recepção, nós temos peticionamento no primeiro andar, nós temos escritórios compartilhados, salas de reunião para fazer escrituras. Pretendemos, se Deus quiser e permitir, montar um estúdio para atender a nossa advocacia, um podcast, porque já fazemos gravações no local. E isso tudo não tem preço, é o que eu digo. Você sonhar grande, você não pode sonhar pequeno. A advocacia não pode sonhar pequeno. A advocacia tem que ser grandiosa, tanto quanto é a profissão dela. E nós não somos menos do que ninguém. O MEI hoje é digno, o MEI hoje é grande, o MEI hoje é importante, a advocacia do MEI e do Grande MEI é respeitada. E que felicidade que eu tenho em ver os meus colegas em algumas das comissões, até mesmo da seccional, ou fazendo eventos fora. Eu fico muito feliz, eu falo assim: gente, que maravilha, olha, que orgulho. É como a mãe sente orgulho do filho quando ele prospera. Eu digo para você, eu falo: gente, 64 anos, você já tem uma maturidade, um equilíbrio para não ficar em coisas pequenas. Então, eu fico muito feliz que a nossa advocacia esteja evoluindo cada dia mais. E é maravilhosa, através da nossa jovem advocacia e através também de todos aqueles que estão lá. É uma felicidade, Caio. Se você for tomar um café conosco, você vai enxergar naqueles rostos que estão ali diariamente alegria, felicidade, bem-estar em poder ter um local digno, limpo, iluminado. Porque nossa sede anterior não era. Nós chegamos, não tinha nem ar-condicionado na minha sala. Nós temos hoje advogadas
que passam o dia inteiro na sede, levam sua criança, almoçam lá no refeitório com a sua criança, colocam na escola, retornam, trabalham até o horário de buscar a criança na escola, dali buscam a criança e depois vão embora, mas passam o dia inteiro. Mas hoje nós temos como ofertar essa dignidade para os nossos e as nossas jurisdicionadas e jurisdicionados. E temos a comissão de acolhimento, além que a primeira comissão foi instituída no nosso primeiro colégio de presidentes, a comissão de acolhimento à advocacia, que ouve a advocacia, resolve problemas. De fato, acolhe, de verdade. Acolhe, isso é muito importante. Nós temos Natal Solidário, temos o Papai Noel e a Mamãe Noela. Natal Solidário, que atende a 2 instituições de pessoas com deficiência. Isso é lindo, maravilhoso, e as crianças, no passado foram as nossas crianças vão também, né? Cada uma instituição tinha 80 crianças, nós conseguimos contemplar as 160 crianças. E fizemos uma coisa muito importante, que algumas pessoas criticam sem entender o porquê. Nós criamos a comissão da OABABY, que é para filhos, netos e sobrinhos de advogados e advogadas. Um projeto inscritos na nossa subseção, na 55ª subseção. Essas crianças, elas receberam a carteirinha, né, longe das pessoas imaginarem que é usado dinheiro de ordem para isso. A ordem não tem dinheiro para isso. Isso, ou a gente faz doação, ou em alguns casos, até as nossas carteirinhas de conselheiro, cada conselheiro pagou a sua, contribuiu para pagar a sua. As nossas carteirinhas pessoais, que nós fizemos muito bonitinhas, de cada membro, né, do conselho da 55ª. Mas essas crianças, é um projeto de cidadania, elas têm que entender o ambiente de trabalho do pai, da mãe, do seu avô, do seu avó, porque tem muitos avós que cuidam dos filhos das crianças, dos netos, até hoje. Você entende que você está num quarteirão da cidadania, onde você tem uma delegacia, você tem um corpo de bombeiro, você tem uma defensoria, você tem a ordem dos advogados, você tem o batalhão, você tem a promotoria. A criança aprende desde cedo qual é a atividade maravilhosa que o seu familiar exerce. Muita coisa foi feita. Então, eu digo para você, não existe... Feira de empreendedorismo. Feira literária, café com negócios. Café com negócios. E, às vezes, Caio, a gente escuta algumas coisas, tipo... São Feirantes, 8 de março, nós juntamos isso já começou lá em 2016, as pessoas não acreditavam que iam crescer tanto. O 8 de março, o Dia Internacional da Mulher, dessa vez nós levamos mais de 34 instituições apoiando na Praça do Jardim do Meia. 34 instituições entre públicas e privadas. Exercendo gratuitamente o seu serviço. Tivemos a Guarda Municipal, Clínica da Família. As pessoas gostam, apoiam e vibram conosco essas atividades. Enfim, muitas instituições. Porque, ao mesmo tempo em que você faz isso, você também divulga o trabalho bom que os outros fazem, que é necessário fazer. Uma sociedade não melhora sozinha, ela melhora com tudo. Então, a Ordem dos Advogados, ela tem por obrigação também trabalhar a sociedade, trabalhar o seu entorno. Isso... Quem paga os honorários à advocacia? Pois é, mas o lindo é você observar nesses cidadãos o orgulho que eles têm de uma ordem acessível. A Ordem dos Advogados é um prédio lindo, maravilhoso, é acessível, não é acessível para a advocacia só não, é acessível porque essas pessoas que são empreendedoras, são muitas delas mulheres vítimas de violência, elas têm a oportunidade de vender o seu negócio.
Não é para dar dinheiro para ninguém, não, para elas. Porque se você pode fazer o bem, é isso que a gente faz. E a gente escuta as bobagens, as chacotas, as críticas. Olha, difícil, falar é muito fácil. Difícil é você fazer. E eu sou muito grata a todos e todas que acreditaram neste sonho megalomaníaco. Temos o baile de máscara, de gala no final do ano. Máscaras. Gente, e as pessoas, é baile de carnaval? Não. Por quê? O Meia não merece um baile de smoking? Um baile em que você vai arrumado, bonito, elegante e vai poder ir com a sua família? Um baile familiar? Por que não? Vamos resgatar as coisas boas que nós merecemos e entender que nós podemos exercer a advocacia com dignidade, com respeito ao colega ex-adverso e com valor. Estamos juntos nisso. Interessante que a tua gestão não é questão de puxar saco das duas, não. Eu estou fazendo diagnóstico frio. Deu educação, deu assistência social, deu empreendedorismo, ou seja, tudo que o Estado deveria fazer para o cidadão comum, vocês fizeram para os advogados associados à subseção do MEIA. Sim. Tá? Agora, vamos às perguntas complexas. A administração de vocês fez muitas coisas, principalmente esse bebezão aqui, que é a sede nova, que foi o principal golaço da gestão, que as gestões anteriores deveriam fazer e não fizeram. Quais são os futuros desafios, caso a presidente Grácia Monte Barrada se reeleja para mais um triênio à frente da subseção do MEIA? Quais serão suas propostas e novas realizações? Eu digo para você, Caio, que uma gestão é uma caixinha de surpresa. Sim. E a gente nunca faz. Eu, pelo menos, toda a minha vida de trabalho, eu nunca entreguei pouco. Eu acho que você tem por obrigação entregar mais daquilo que te é pedido, que é solicitado. Para meus clientes eu sempre fiz isso, com muito prazer. As pessoas às vezes vislumbram o dinheiro, né? E às vezes a gente vislumbra esse crescimento. Então, eu diria para você que um ponto principal nosso é esse aqui, ó, intensificar a continuidade de parceria com instituições de ensino. Lógico que a ESA da seccional está maravilhosa com o João Quinelato. Nós vamos ter parcerias com eles, sim, e eles conosco, né? Para trazer cursos, inclusive gratuitos, para a nossa advocacia. Mas nós vamos fazer com que a nossa subseção funcione com a educação superior de advocacia de 9 da manhã até as 21 horas. Isso aí não é a subseção administrativa. Nós estamos falando da Escola Superior de Advocacia. Então, terão todos esses horários, matutino, o diurno, o vespertino, para fazer esse atendimento à vontade que o advogado precisa para se especializar, para aprender, para desenvolver os seus conhecimentos, que essa graduação já está nas pautas, outros cursos que já estão, assim, que a gente, nesse momento de eleição, a gente tem que dar uma paradinha, né? Sim. Outro item muito criticado, que nós sofremos muitas críticas, mas também é um desafio à nossa gestão, é o apoio à saúde mental da advocacia, com palestras, workshops e profissionais da área. É muito difícil, Caio, você conseguir profissionais voluntários ou que cobrem um valor acessível. Ou, no mínimo, uma ajuda de custo, na verdade. Ajuda de custo. Não é nem cobrança de seus honorários, mas somente uma ajuda de custo para ele poder estar ali. Sim. Isso é uma luta, porque quando você fala em saúde mental, você fala em psicólogo, psiquiatra, você fala em assistente social, né? Você fala
num conjunto de várias disciplinas, como é que nós... multidisciplinar, que também é papel do Estado. Mas o que nós colocamos? Eu me coloco muito no lugar das pessoas, tá? Eu tenho um plano de saúde. Como é difícil você conseguir uma consulta? Ou você espera meses, ou se você tiver com algum problema de ansiedade ou de estresse, meu amigo, o que você vai fazer? Você não faz, porque você vai esperar. Próxima consulta daqui a 3, 4 meses. Rede pública. Sem comentários. Sem comentários. E você está vendo, aí vamos trabalhar o Setembro Amarelo. Combate ao suicídio. Prevenção à depressão. Alguém já passou por isso? Eu fiz o meu depoimento. Eu já passei por várias situações. Eu acho que para você poder julgar, calça os meus sapatos. Aquilo que eu passei, eu procuro trazer o de melhor. Eu tive um filho que tentou um suicídio. A dor é muito grande. Durante a campanha para a minha primeira gestão. E você saber que um familiar de alguém que esteja, o próprio advogado, quantos advogados cometeram suicídio durante a pandemia? Tiveram problemas financeiros. Então, quando você tem esse tipo de problema e você enxerga, não vamos ser hipócritas, vamos entender o que está acontecendo ao nosso redor. O advogado e a advogada precisa trabalhar a saúde mental quando muito aquilo que nós, o mínimo que nós podemos fazer. Eu vou te dar a mão, olha, eu não tenho como pagar isso ou fazer aquilo, você não tem condições. O que eu falei com você, quantos de nossos colegas hoje estão passando fome? Quantos de nossos colegas hoje estão envelhecendo e não têm aonde morar? E precisa pagar aluguel? Quantas pessoas pararam para ouvir o problema desse colega? As pessoas atropelam, passam por cima. A ordem não é assistência social, mas a ordem pode te ouvir. É o mínimo. Eu não posso passar por você e fazer de conta que eu não estou te enxergando. Então, se isso está me tocando, o mínimo que eu posso fazer é, olha, eu não posso fazer tanto, mas podemos trabalhar a saúde mental da maneira acessível. Nem que seja fazer parcerias com as faculdades de psicologia, faculdades de ciência social. O que nós podemos fazer por você hoje? É isso. Então, a advocacia também é... Olha, eu digo para você, sabe, eu preciso praticar aquilo que eu falo. Sim. Você tem que ter propostas para a sua classe. Sim. E realizar isso. Ah, nós estamos preocupados com a celeridade processual, nós estamos preocupados com prerrogativa, nós estamos preocupados com as custas judiciais. Custas judiciais e celeridade processual, que vem sendo combatido com muita força através da doutora Ana Teresa Basílio, que houve inclusive petição para isso, mas é o que eu falo, se todo mundo que tem problema processual tivesse coragem de chegar e a corregedoria para fazer a reclamação daquilo que está acontecendo com o seu processo, talvez as coisas modificassem, Caio. Mas não, todo mundo terceiriza a responsabilidade. Tudo é culpa da ordem. Tudo é culpa da ordem. Entendeu? Não é assim que a coisa funciona. Aí, quando nós falamos de prerrogativas, eu falo para você que a nossa prerrogativa funciona. Eu mesma já liguei para o meu presidente de prerrogativas às 2 da manhã e ele sair de casa para ir numa delegacia atender o advogado. Sem necessidade de ir atender o advogado lá no local. Ele poderia só fazer. Então, eu não posso dizer que as nossas prerrogativas não funcionaram. Funcionaram maravilhosamente bem. Todo mundo
que precisou foi atendido. Então, eu digo para você assim, mais uma vez eu falo, reclamar é muito fácil, fazer é muito difícil. Não somos perfeitos, não fizemos uma gestão maravilhosa. Desculpa, Gracinha, fizemos sim. Não, uma gestão maravilhosa. Eu acho, assim, nós temos... Fizemos sim. Nós temos falha, mas eu falo, mas é o que você perguntou, o que leva a certas situações? Eu acredito que a doutora Ana Tereza Basílio, o doutor Luciano Bandeira, jamais entregariam uma subseção daquele nível, daquele porte, a grandeza que ela é, se eles não tivessem certeza daquilo que nós conseguiríamos realizar e fazer. E eu digo para você, o MEA é outro. O MEA... Assim, a gente brinca muito, a gente acolhe, a gente tem um carinho muito grande, mas nós somos muito sérias no que é pertinente à questão da OAB, da subseção. Nós trabalhamos de forma muito técnica, com muito cuidado para apresentar qualquer projeto. Não fazemos nada de forma aleatória. Nós sentamos, pesquisamos, buscamos, adequamos. Quando não é pertinente a nosso profissionalismo, nós buscamos o profissional competente para estar ali e fazer a sua parte, como foram os projetos de arquitetos, de arquitetura e engenharia ali para o prédio. Então, assim, existe todo um coração quentinho, sim, de verdade, porque nós amamos o que nós fazemos, mas com muita seriedade, muita cautela e muito profissionalismo. E eu me emociono. Eu digo para você que quando eu olho para aquele prédio, eu fico emocionado. Quando nós fomos ver a obra, acompanhar a obra, os funcionários da ordem fizeram com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação. Aquela parede está impregnada de amor. Isso aqui é o fantástico. Que quando eu vi o plenário, quando eu cheguei para ver o plenário em obra, está num filmezinho, gravaram, né? Que a gente estava gravando o antes e depois, né? Gente, eu comecei a chorar, mas eu chorei de emoção de ver o que você está entregando, porque eu vou passar, meu amigo. Daqui a alguns anos, quem é a Graça vai ser lembrança, talvez não seja nem uma foto num porta-retrato, sabe como é que é? A gente passa e às vezes a gente é esquecida. Não estou preocupada com isso, mas eu tenho certeza que aquilo que a gente está deixando tem muito valor para a advocacia. É um legado. É um legado. Nós temos uma decana que fez agora 80 anos, a doutora Lúcia, que para a gente é a referência daquilo que a gente consegue trazer para a advocacia do MEA. Ela fala para a gente todas as vezes que ela chega na subseção: olha, eu posso entrar aqui da pior forma, chorando, triste, mas depois que eu entro aqui, eu me transformo, porque eu só tenho alegria, acolhimento, eu saio daqui ótima. Quando eu não estou bem, eu procuro vir aqui, porque eu sei que vou sair daqui bem. Então, isso para nós é o mais alto grau de reconhecimento daquilo que a gente consegue transmitir. E é uma gestão de portas abertas, porque realmente entrou você, aí passou o François, passou. Entra, meu filho, entra. Por quê? Você quer uma palavra, você quer uma atenção, você precisa. E um único dia que, por uma reunião de diretoria, a gente não podia atender a advogada, ela ficou tão sentida, porque ela disse assim: poxa, mas por que eu não podia entrar?
poxa, eu queria só dar uma palavrinha, entendeu? Aí eu falei assim, olha, é porque excepcionalmente era uma reunião de diretoria naquele momento, assuntos pertinentes, sigilosos, assuntos realmente pertinentes a outras situações administrativas, né? Coisas que a gente precisa dar solução, mas não tem problema. E depois vem, aí o pessoal vem, toma café, fala, reclama, põe sugestão, agradece, e tudo aquilo que a gente vai ouvindo, a gente vai pautando, e isso vai fazendo com que o MEA ande sozinho, sabe? Daqui a pouco você não precisa nem de presidente ou presidenta, ele vai andar sozinho. Ah, não, eu não posso ir embora daqui, não posso, sem falar por que eu uso a palavra presidenta e não presidente. Nos explique. Então, presidenta é a forma feminina correta, gramática e ortograficamente desde 1812. Não tem nada a ver com política. O nosso advogado brasileiro, Domingos Borges de Barros, trouxe o dicionário português-francês, francês-português, onde está ali o correto ortograficamente e gramaticalmente. Qual é o feminino de presidente? Presidenta. Qual é o feminino correto de membro? É membra. Então, membro de instituições. Não estamos falando da parte de biologia, mas sim da parte ortográfica e gramatical. Então, eu sou especialista em gênero e direito, da primeira turma da Emerge. Gracinha também é especialista em gênero e direito pela Emerge. E o meu estudo sempre foi pela área da linguagem, porque eu entendo a linguagem como um mecanismo e um instrumento de empoderamento da mulher. E a linguagem, ela traz muitas questões de gênero contra a mulher. Numa determinação judicial, num relatório, numa sentença. Quando eu fiz o meu TCC, eu abordei 2 casos, à época, de relatórios de sentenças em que os homens foram absolvidos, nesses 2 casos, de estupros de vulneráveis, de meninas de 12 e 13 anos. Em que estas meninas eram consideradas mulheres. Em momento algum se utilizou o ECA para se trazer a situação dessas meninas. Essas meninas foram julgadas, eram vítimas, foram julgadas como se adultas fossem, como se tivessem a maioridade. E tudo isso em razão do machismo. E pasmem vocês, no relatório de sentença estava escrito: um pai de família de 40 anos não pode ser punido pelo fato de 2 mulheres, 12 e 13 anos, de 2 mulheres o assediarem e seduzirem. Isso estava escrito no relatório da sentença. É machismo ou não é machismo? Enfim, e nós tivemos um outro caso também de uma juíza, porque tanto homens quanto mulheres podem ser machistas, da mesma forma que tanto homens como mulheres podem ser feministas, né? Então, esta juíza também no relatório disse que roubar um beijo e passar a mão não era uma atitude indevida. O rapaz só fez porque a menina permitiu, uma menina de 13 anos também à época. Agarrou a menina, reforçou-a a beijá-la e passou a mão em suas nádegas.
não permitindo, não tendo ela condições de se livrar, até pela condição física. E o caso foi julgado, o rapaz foi solto, quer dizer, não teve punição por ela. Claro que em segunda instância foi reformulado, tá? Todos os dois casos houve mudança no Tribunal Superior. Mas, enfim, eu primo pela linguagem e o meu estudo vai sempre pela linguagem como um mecanismo de transformação social. A língua, a fala, a comunicação é o primeiro mecanismo de relação entre as pessoas. Se você naturaliza o que está errado, se você sabe que está errado, bom, eu estou aprendendo agora que isso aqui não é o correto. Eu tenho a escolha de continuar errando ou não. Tudo bem, é uma escolha. Ok, mas agora você tem a consciência de que, como você está verbalizando, não é o correto. E como advogada, como profissional do direito, eu primo pela linguagem. E aí eu busco o que está corretamente na nossa pauta. E encontrei essas questões por muita busca, porque esse dicionário não é fácil de encontrar. Hoje, agora, até já se discute. Já tem algumas livrarias no Mercado Livre, na internet, você já encontra. Mas era muito difícil encontrar o original do Domingos Borges de Barros. Entendeu? Ou seja, Sônia Klause também é cultura. Com certeza. É o que eu penso enquanto mulher, advogada feminista, tendo passado por muitas questões de gênero e encontro ainda muitas pares passando por essas questões. Eu entendo que seja primordial as conversas na nossa OAB Mulher, a qual eu estou presidenta da OAB Mulher da subseção do MEA. Nós temos os homens como aliados e membros da nossa comissão, porque nós buscamos a questão que a Grácia sempre fala e trouxe lá na Emerge, foi ela que abordou este tema sobre a masculinidade tóxica, e isso reflete na nossa sociedade de uma maneira absurda. O feminicídio está aí. E, infelizmente, nós, no Brasil, somos o 5º que mata as nossas mulheres. Agora você trouxe eu sempre deixo as perguntas capciosas para o final, mas a Sônia trouxe uma pauta interessantíssima, que será a base agora da última pergunta para as duas. Começando pela presidente Grácia Monte Barradas. Por que deveremos, no dia 25 de novembro de 2024, eleger uma mulher para ser a primeira presidente da história da seccional do Estado do Rio de Janeiro? Olha, eu vou dizer para você o que eu já falei aqui antes. Doutora Ana Tereza Basílio é uma mulher extremamente inteligente, extremamente articulada. E eu tenho certeza plena, absoluta, que ela já está fazendo um excelente trabalho. A nossa advocacia, as nossas subseções, precisa de uma mulher neste cargo. E ela é tão competente quanto qualquer outro homem. Não sei por que cargas d'água as pessoas ficam criticando o fato de uma mulher estar numa subseção. Nós tivemos em São Paulo uma. Sim. Tivemos na Bahia, né? Alagoas. E a de São Paulo está arrasando. Pois é. E quem conversar, estiver próximo à doutora Ana Tereza, tiver um momento de diálogo, de um bom bate-papo, vai ficar encantado. Encantado. Eu já admirava, né? Eu falo para vocês, eu acho que já estou tantos anos na política de ordem, que é assim, uma paixão. De fato, para fazer, você tem que se apaixonar e tem que ter esses objetivos
para com o outro, né? E eu tenho certeza que ela vai fazer aquilo que é necessário fazer, não somente para a Ordem dos Advogados do Brasil como órgão de classe, mas também para a advocacia no seu contexto geral, desde a jovem à sênior, porque nós precisamos de uma mulher realmente no poder. E eu acredito muito na Ana Basílio. Ela tem ao lado dela uma pessoa maravilhosa, que é a Silvia Drummond, muito querida como professora, né? A gente sempre, eu não tive aula com ela, mas sempre ouvi falar muito bem dela. O Sérgio Antunes, que também prima pela questão da educação continuada para a advocacia, porque tem muita gente, Caio, que acredita que você pegou a carteira, não precisa mais estudar, né? E o direito continua sendo a soma de muitas coisas: jurisprudência, a doutrina, os costumes, né? Você tem que estudar, e muito. Na nossa subseção, nós tivemos a primeira revista eletrônica de uma subseção e continuamos estimulando isso. Inclusive está aqui na nossa proposta de campanha, viabilizar projeto acadêmico por meio de publicação científica, porque o advogado, tem muitos deles que não sabem fazer um artigo científico, e para você mudar a legislação você precisa estudar, você precisa pesquisar, você precisa ler nas entrelinhas. A lei é feita para atender alguma coisa. E se você entende que ela não é justa, você precisa pesquisar. É a parte acadêmica necessária e muito importante para a advocacia. E dentro de todas as questões que a doutora Ana Tereza apresenta, não precisou me convencer. Por si só, pela fala dela, observando, né, a administração dela, eu entendo que vai ser excelente. É necessário. Neste momento, nós temos uma mulher na seccional como a nossa ídola, ou como é que... Ídola. Viu? Nossa ídola. Porque realmente vai fazer a diferença, vai fazer história, viu? Assim como o Meia fez história, a doutora Ana Tereza vai fazer história. Nós tivemos a Michelle Bachelet, presidente do Chile, que fez história. Nós tivemos a Angela Merkel, primeira-ministra, chanceler da Alemanha, que fez história. A própria Margaret Thatcher fez história. Nossa, muita coisa. A falecida rainha Elizabeth foi a que mais permaneceu no trono e que participou de momentos históricos mundiais. Mas não foge não, doutora Sônia Clausen. Me dê aí, responda para os nossos telespectadores. Por que no dia 25 de novembro de 2024, os advogados no estado do Rio de Janeiro devem eleger a primeira presidente mulher da história da seccional? A primeira presidenta mulher da seccional Rio de Janeiro deve ser a doutora Ana Tereza Basílio, porque chegou a vez da voz da mulher estar à frente da nossa seccional. A subseção já temos. A subseção já temos. E o resultado foi esse maravilhoso. E chegou a hora, é chegada a hora de uma mulher com uma visão que tem a doutora Ana, com a expertise que tem a doutora Ana, com a mentalidade estratégica que ela tem, o olhar carinhoso, porque a Ana tem um olhar carinhoso com todas as pessoas que ela lida. Isso é incomparável, porque não tem como negar, não há como negar, é fato. Ela realmente
acolhe as pessoas que estão ao lado dela, aos advogados e advogados. Ela ouve a cada um e a cada uma. Ela tem a diversidade e a pluralidade em todas as suas inserções. Isso, para mim, um dos maiores motivos. São as tratativas com toda a abertura que ela dá à advocacia, já no cargo de vice-presidenta. Então, enquanto presidenta, ela com certeza trará uma inovação e muita transformação para a nossa seccional do Rio de Janeiro. Maravilha. Antes da gente encerrar o nosso podcast, eu preciso que vocês duas, começando pela presidente Graça Monte Barradas, fale para os advogados associados à subseção Meyer em quem eles devem votar para presidente da subseção OAB Meyer no dia 25 de novembro de 2024. Vote em mim, vote 11, vote Coração Quentinho, vote Graça Barradas e para a seccional vote 1, Ana Tereza Basílio, viu? Doutora Sônia Clausi, quem os advogados da OAB Meyer devem votar no dia 25 de novembro de 2024 para a presidência da subseção OAB Meyer? Vamos votar. Vamos para as urnas, colocar lá, dessa vez na urna eletrônica, Graça Barradas na subseção do Meia, número 11, chapa 11, e Ana Tereza Basílio na seccional do Rio de Janeiro, chapa 1. Agradeço muito a participação das duas. Eu quero deixar aqui bem claro para nossos telespectadores que o podcast, a partir deste exato momento, ele já pertence ao OAB Meia. Sempre que a OAB Meia quiser utilizar a nossa estrutura para entrevistar quem quer que seja, a casa de vocês, estamos de portas abertas para a subseção Meia, principalmente para a gestão da Graça Monte Barradas. Tá. Estamos casando neste exato momento. Ai, que lindo! A subseção Meia com o podcast Neotrabalhismo. E também quero deixar claro que sempre que as duas quiserem estar aqui, é só chegar, é de vocês. Quero agradecer a você que assistiu aqui mais um podcast Neotrabalhismo da TV ANN, Agência Nacional de Notícias. Não esqueça de compartilhar, comentar, deixe seu like. Um forte abraço.